noite para você de casa. 3 suspeitos de tentar matar homem a tiros no residencial Monjolo são presos. Bombeiros alertam para o risco de movimentos de massas durante o período chuvoso em Patos de Minas. E a gente vai mostrar também. Acusados de homicídio ocorrido em fevereiro deste ano são levados a julgamento. Protocolo de atenção às mulheres em situação de violência é apresentado em seminário. Encerramento do Congresso Mineiro de Inovação e Empreendedorismo teve palestra e premiações. Reta final do período de inscrições para o vestibular do Unipam. Mãe pede ajuda para internação de filha em clínica de reabilitação. Campanha Papai Noel dos Correios, saiba como adotar uma cartinha. Ministério Público do Trabalho obtém liminar na Justiça que obriga Grupo Farroupilha a rever procedimentos de manutenção em aviões agrícolas depois de morte de piloto em 2020. Prefeitura multa Concerbras em mais de R$200 mil por falhas na coleta de lixo. Aplicativo deve facilitar acionamento do SAMU. Agora no NTV News. Na noite de ontem, um homem de 39 anos foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo no bairro residencial Monjolo. Nesta terça-feira, pelo menos 3 suspeitos da tentativa de homicídio foram presos. As imagens que você acompanha desta segunda-feira era por volta de 8h50 da noite, quando pelo menos 5 disparos foram ouvidos na Rua 3, no bairro Residencial Monjolo, em Patos de Minas. A vítima, ela foi alvejada por pelo menos 3 disparos que atingiram o pulmão e também o baço. Ao meu lado está o doutor Luiz Mauro Sampaio, delegado de crimes contra a vida. Doutor, como teria sido a dinâmica desta tentativa de homicídio contra esse jovem de 29 anos? Bem, o que nós temos de informação, uma investigação recente, mas pelo trabalho desenvolvido pela Polícia Civil com a Polícia Militar, fazendo a troca de informações, já foi possível já identificar esses autores e nós já estamos já em fase já de prisão desses indivíduos. Esses indivíduos teriam passado no local onde estava a vítima, estariam de bicicleta e, passado nesse local, efetuaram de arma de fogo contra a vítima, depois fugiram do local. Doutor, essas pessoas suspeitas de envolvimento nessa morte, elas já foram, como o senhor disse, já foram identificadas, já foram presas? São 3 pessoas que pelo menos participaram desta tentativa? Como eu falei, nós fomos diretamente até o hospital regional daqui de Patos de Minas, que a vítima já tinha acabado de voltar à lucidez por conta daqueles disparos, foi estubada, mas já estava consciente, e nós colhemos o depoimento, e nesse depoimento que foi colhido lá no local, através da oitiva virtual móvel, foi possível então verificar a autoria delitiva e agora todo o procedimento com relação a esses 3 indivíduos, já vista que a vítima imediatamente reconhece esses indivíduos por conta anteriormente que a Polícia Militar recebeu uma denúncia no 90 da população de bem, repassando informações sobre quem seriam os autores. Isso foi repassado também para a vítima e foi reconhecido esses autores pela vítima. E agora nós estamos na segunda fase, fazendo a prisão, iremos fazer aí o APFD, o auto prisão em flagrante delito. Caso tenha menores de idade, também iremos fazer o AFAI desse menor. Com relação à motivação, a gente vai deixar um maior sigilo, exatamente para que tenhamos maior aporte da investigação como um todo, para chegarmos então a uma situação maior sobre se outras pessoas também não estavam presentes ou auxiliaram de alguma forma esses 3 indivíduos a efetuar esses disparos contra a vítima. Doutor, o que acontece a partir de agora? Essas armas ou a arma utilizada no crime, ela já foi localizada, foi apreendida? Nós já repassamos, já tivemos contato com a Polícia Militar. 2 desses indivíduos já se encontram presos e sendo encaminhados à delegacia, onde será feito o auto prisão em flagrante delito e depois disso encaminhado ao Poder Judiciário para que ele, ao entendimento, veja aí as consequências gerais sobre esse caso. 2 acusados de um homicídio cometido no mês de fevereiro deste ano no bairro Caramuru, em Patos de Minas, foram levados a julgamento nesta terça-feira. 3 facadas certeiras que tiraram a vida de Guilherme Eduardo Fonseca, conhecido como Patinho. Segundo os autos, neste bar de Sérgio estava Guilherme. Acompanhado de Sérgio estaria Mateus e Marcos na abordagem à vítima. Sérgio exigia o pagamento de drogas. Após prometer que faria o pagamento, ele saiu.
Depois, ele voltou ao estabelecimento e então Antônio desferiu golpes de faca. Ele tentou fugir, mas Antônio correu atrás e Marcos incentivava a ação. Já Mateus tentava derrubar a vítima para que ela pudesse ser golpeada novamente. Após conseguir fugir, mas perder sangue, ele morreu. Ainda segundo a denúncia, aponta a participação de menores na entrega da faca e ocultação da mesma. O Ministério Público apurou também que Sérgio teria comunicado a Antônio e Marcos plano de matar alguém. Pouco mais de 9 meses passados, Antônio e Sérgio foram levados a júri. É um crime de homicídio qualificado com crime conexo de corrupção de menor. No caso do meu cliente, do Sérgio, o Sérgio está sendo acusado de ter sido o mandante do crime. Então eu assumi o processo há pouco tempo, estou atuando aqui hoje no plenário do júri na defesa dele. Eu entendo que não há qualquer tipo de prova que demonstre o que foi sustentado aqui pela acusação nesse plenário do júri, de que o Sérgio teria, no dia 3 de fevereiro de 2024, ordenado que outra pessoa matasse a vítima Guilherme, vulgo Patinho. São 4 réus, porque o processo foi desmembrado com relação aos outros 2 e hoje estão sendo julgados aqui no plenário o Sérgio, que é meu cliente, que seria o mandante, e o Antônio Carlos, que seria o executor, a pessoa que teria desferido as facadas na vítima Guilherme. Já Mateus e Marcos serão julgados em outra oportunidade. Eles foram denunciados, mas eles não foram encontrados. Na época, não foi decretada a prisão preventiva deles. Então, como eles não foram encontrados, o juiz teve que suspender, desmembrar eles do processo. Eles vão ser julgados em outro processo, em outra oportunidade. Antônio Carlos da Silva Santana foi condenado a 22 anos e 2 meses de prisão. Já Sérgio dos Reis Gaia recebeu condenação de 23 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, também em regime fechado. Depois do intervalo aqui no News, protocolo de atenção às mulheres em situação de violência é apresentado durante seminário. Encerramento do Congresso Mineiro de Inovação e Empreendedorismo teve palestra e premiações. E ainda, reta final do período de inscrições para o vestibular do Unipam. O protocolo de atenção integral às mulheres em situação de violência doméstica, que já está em vigor, foi apresentado durante o primeiro seminário Eles e Elas por Elas, realizado em Patos de Minas. Considerando o enfrentamento à violência contra a mulher e os casos de feminicídio que vem acontecendo, ficou claro para a Comissão Municipal de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas a necessidade da criação de um protocolo com atendimento integral às vítimas. O documento, com mais de 30 páginas, foi firmado pelos órgãos e autoridades, com o objetivo de acompanhar as vítimas em todos os momentos, até o encerramento do ciclo de violência. Esse protocolo unificado ele tem como objetivo mostrar claramente qual é o papel de cada órgão dentro dessa rede, o que devemos fazer se acontecer alguma violência e direcionar entre essa rede mesmo o atendimento. E mulher, você não está sozinha. Nós temos no município aí várias políticas públicas direcionadas para isso, inclusive usando o recurso público do nosso imposto que a gente paga. Então é muito importante que você vá e procure essas ações caso você esteja sofrendo algum tipo de violência. Diversas ações estão sendo realizadas para reduzir os casos de violência doméstica. Segundo a delegada da Mulher, o protocolo unificado irá padronizar e agilizar os encaminhamentos entre os diversos órgãos e entidades de atendimento às vítimas. Hoje, qualquer pessoa que precisar tem acesso a ele e sabe o que esperar. Qual é o papel, o que se pode esperar da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da Casa da Mulher, da Secretaria de Saúde, da PPVD e de tudo mais. Por quê? Porque, às vezes, a população em geral ou a própria vítima não sabe onde ir, o que ela pode procurar. Então é isso. Esse protocolo ele é de extrema importância, ele foi muito bem pensado e muito bem elaborado e hoje esse lançamento a gente fica muito feliz porque é uma segurança para a gente, mas é principalmente para vocês, sociedade e as vítimas de violência. Para evitar, primeiro, esse desgaste, porque primeiro eu passei por uma violência e eu não sei onde ir, agora eu sei onde ir. Eu vou lá porque eu quero uma medida protetiva, então eu vou na delegacia
delegacia de mulheres. Não, eu preciso ver uma questão de guarda, de pensão, eu vou na Defensoria Pública. Eu quero um atendimento psicológico, eu vou na Casa da Mulher. Então, lá no protocolo eu tenho o passo a passo, a violência sexual, onde eu tenho que ir. Então, lá tem tudo explicado para que a vítima não fique, sabe, nesse desgaste. Eu vou num lugar, não é aqui, você tem que ir em tal lugar. Isso é muito importante para que ela não se sinta desencorajada. Às vezes eu vou no lugar e aí aquela porta se fecha, eu não vou atrás disso não, deixa isso para lá. Então é isso, é para facilitar, melhorar a sua vida e não diminuir a sua coragem na denúncia. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, e a melhor arma contra a violência é a denúncia. O Dr. Alexandre Máximo faz parte da equipe de criação do protocolo e fala sobre a importância da conscientização e adesão por toda a população. A violência doméstica é um problema que afeta toda a sociedade, que afeta homens e que afeta mulheres. Os homens precisam ter ciência do seu papel e da sua responsabilidade nessa questão da violência doméstica. Não é simplesmente prender, não é simplesmente colocar uma tornozeleira. Nós temos que realmente dar responsabilidade para que esses homens cessem esse tipo de conduta. E essa é uma temática que ainda anda nas sombras, Você tem a violência doméstica ocorrendo com muita frequência, o que significa que a situação ainda é muito complicada. Existe uma rede de proteção às mulheres sendo desenvolvida aqui em Patos de Minas. Então, a mulher em situação de violência doméstica, ela não vai ter apenas mais a polícia para poder recorrer. Ela tem toda uma proteção baseada em várias instituições que vai acolher ela nesse momento, que vai empoderar ela para que ela possa sair dessa situação. Falar pode ser difícil, mas não falar pode ser fatal. Por isso, mulheres que estejam passando por qualquer tipo de violência, seja ela física, emocional, comportamental, financeira ou qualquer tipo de relacionamento, podem procurar a ajuda da Casa da Mulher e pedir ajuda para um basta na violência. Uma das portas de entrada para a mulher conhecer e diminuir a questão da violência no nosso município é a nossa Casa da Mulher. Ela funciona de 7 às 18, ali na rua 5 de maio. Tem como objetivo fazer mesmo todo o apoio, o atendimento psicossocial, fazer a questão mesmo da emancipação das mulheres, caso seja necessário. Essa mulher talvez tem filho, precisa de uma creche, precisa trabalhar para poder sair dessa questão da situação. Nós estamos lá para trabalhar nesse sentido. A rede como um todo unificada. Se você está sofrendo algum tipo de violência, se você está em uma situação que está te incomodando, ligue na Casa da Mulher. Nós temos lá, o nosso número é 3822-9827. Converse com a nossa assistente social, converse com a nossa psicóloga, se informe, veja mesmo todas as orientações e procure ajuda. E se você também sabe de alguma mulher que está sofrendo violência, convença ela a procurar as ações, convença ela a procurar ajuda. A gente tem que diminuir esses casos, nós precisamos aí claramente fazer com que essa mulher ela não sofra essa violência. A mulher vem ao mundo para ela ser cuidada, ela cuida de muitas pessoas, ela é mãe, ela é filha, ela trabalha, mas a gente não tem nenhum direito de bater, nenhum direito de sofrer de qualquer tipo de agressão. O Congresso Mineiro de Inovação e Empreendedorismo, Comini, teve uma agenda cheia de palestras e premiações. Para fechar a 19ª edição, uma palestra emocionante com o ex-jogador Giovanni Gavi. De 18 a 25 de novembro, o Comini 2024 movimentou o Centro de Convenções e Eventos do Unipan, reunindo estudantes, empresários e profissionais em uma verdadeira celebração da inovação e do empreendedorismo. O evento, considerado o maior do segmento em Minas Gerais, teve como principal objetivo promover a troca de conhecimentos, incentivar a criatividade e preparar os participantes para os desafios do mercado. É muito importante nós não ficarmos tão somente limitados à sala de aula. É importante participar aí de congresso, participar de eventos no qual nós levamos a informação sobre inovação e empreendedorismo, que é a nossa pauta principal. Esse é o nosso tema, principal do Comini, o Congresso Mineiro de Inovação e Empreendedorismo. E o que a gente consegue perceber em relação a isso? Trazemos aí palestrantes que são pontos de referência no contexto dessa temática de inovação e empreendedorismo para que possa respaldar ainda
ainda mais aquilo que é tratado no meio acadêmico. Então, esses palestrantes vêm para compartilhar conosco aí seu conhecimento, essas informações, para que não tão somente o nosso, né, meio discente, mas também toda a sociedade que é convidada, né, a entender esse movimento de inovação e de empreendedorismo. A edição de 2024 trouxe mais uma vez temas atuais e inspiradores, conectando o ambiente acadêmico com o mercado de trabalho, algo essencial para a formação de futuros profissionais visionários. E o encerramento ficou por conta de Giovanni Gávio, com a palestra Mentalidade de Campeão. A gente escolhe os palestrantes em relação à questão do seu movimento, né? E ele é muito empreendedor, então ele não foi tão somente a questão do tricampeão, mas também a questão de ter empresa, de ser gestor, de ser ponto de referência de liderança. Então, por ele ser um ponto de referência de liderança, nós escolhemos ele para falar para os nossos alunos, que serão os próximos líderes das organizações, né? Então, nada melhor que você trazer pessoas que são pontos de referência para que a gente possa, né, visualizar através dessas pessoas que os seus conhecimentos e suas próprias informações possam cada vez mais agregar. Então, essa é uma das pautas de escolha dos nossos palestrantes. Mais do que compartilhar sua trajetória como um dos maiores atletas do vôlei mundial, Giovanni trouxe ensinamentos valiosos sobre foco, dedicação e superação, reforçando a importância de adotar uma mentalidade vencedora na vida pessoal e profissional. É um público jovem, né, que provavelmente está cheio de sonhos, cheio de inseguranças às vezes, porque isso que é natural, né? Quando a gente está começando alguma coisa, às vezes a gente está um pouco inseguro naquilo, mas essa chama, essa paixão que às vezes tem dentro da gente em querer fazer alguma coisa, isso é que nos transforma, é isso que faz com que a gente olhe para frente, né, e continue caminhando, continue crescendo. Tem os obstáculos do dia a dia, todo mundo tem, mas certamente olhar para frente e seguir firme, não desistir, né? Desistir é para sempre, né? Então tá cansado, descansa um pouquinho, segue, né? Mas acima de tudo, sozinho não dá. A gente vai entender em algum momento que se a gente tiver pessoas ao nosso lado, a gente vai ficar mais forte e vai chegar mais longe. Para os alunos do Unipam, o Comini é mais do que uma oportunidade de aprendizado. É uma plataforma para desenvolver habilidades práticas, estabelecer contatos e explorar novas oportunidades de carreira. Eu acho extremamente importante esse tipo de evento pra gente, não só pelo fato da gente ter uma dinâmica, né, um aprendizado fora da sala de aula, mas também a união de outros cursos aqui dentro, porque a agregação, a diferença, a troca de conhecimento que a gente adquire com os palestrantes e com os próprios alunos dentro do Comini é extremamente agregador. Comini, pra mim, eu acho que é um evento extraordinário, tanto para nós alunos quanto para os profissionais aqui de Patos. Eles têm a chance de trazer inovações pra gente, tanto na questão de gestão, na questão de carreira, afinal nós somos estudantes, estamos querendo chegar nessa parte, nos consolidar dentro do mercado. Então o Comini chega assim realmente para trazer um networking, você conhece pessoas diferentes, palestrantes que vêm de fora e te agregam de uma forma que você nunca imaginou, com áreas que são no cotidiano e que você nunca pensou que poderia fazer parte do seu curso. O Comini para mim é o melhor evento que poderia ter, exatamente por isso, para proporcionar essa inovação. Então o nome dele já diz, né? Veio para inovar e realmente cumprir isso pra gente. Na reta final do período de inscrições para o vestibular do Centro Universitário de Patos de Minas, o processo seletivo, pessoal que está aguardando ansiosamente, será realizado no próximo domingo. Estamos na fase final de preparação para o vestibular de 2024 e aqui ao meu lado o professor Henrique vai falar como estão os preparativos nesses últimos dias. Nós estamos na semana que antecede a prova do processo seletivo vestibular para os ingressantes em 2025. A prova ocorrerá domingo, a partir das 13 horas. Os candidatos que têm atendimento normal têm 5 horas para fazerem a prova e os candidatos que têm atendimento excepcional têm dilação de prazo. Mas a partir do meio-dia, o acesso às salas onde as provas ocorrerão, ele já estará liberado, mas vale lembrar que a partir das 10 da manhã, aqui em frente ao estacionamento, no bloco A, no nosso campus na Rua Major Gotti, nós já estaremos com os cursinhos pré-vestibulares e as escolas de ensino médio com seus QGs montados, recebendo os candidatos aqui.
Professor, e amanhã é o último dia para fazer inscrição online. Depois tem aberto ainda para fazer inscrição na secretaria? Exatamente. Ainda é possível fazer a inscrição online pelo site vestibular.unipam.edu.br. No site, o candidato ele encontra todas as informações acessando o edital do processo seletivo e depois é possível fazer as inscrições presencialmente aqui na Secretaria Acadêmica, no nosso campus da Rua Major Gotti, lembrando que o investimento é de R$ 85,00 na inscrição do vestibular esse ano. E depois que passar a prova, quando sai o resultado? Na quarta-feira, depois da prova, né, na quarta-feira subsequente, nós divulgamos o espelho dos cartões de resposta para que os candidatos possam acompanhar e o processo tenha lisura, como sempre. E na sexta-feira nós já divulgamos os resultados. Então ainda dá tempo de você se preparar e fazer a sua inscrição. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Para seguir aqui no News, você vai ver que mãe pede ajuda para internação de filha em clínica de reabilitação. E a gente fala sobre a campanha Papai Noel dos Correios. Saiba como adotar uma cartinha. Há mais de 30 anos, uma iniciativa solidária aquece o coração de milhares de crianças e adultos em todo o Brasil. O Papai Noel dos Correios. A campanha não só mantém viva a magia do Natal, mas também transforma sonhos em realidades. Oi, Papai Noel, que seu Natal seja importante, que sua família seja abençoada pelas mãos de Deus. Você é muito especial para nós. Eu gostaria de ganhar um chinelo rosa. Meu número é 34 e 35. Eu agradeço, que seu dia seja abençoado. Um abraço, muito obrigada. Essa é a cartinha da Júlia, de apenas 11 anos. E assim como a Júlia, várias outras crianças escreveram também cartinhas para o Papai Noel. E essas cartinhas estão aqui na agência, da Agência dos Correios, aqui na rua José de Santana. Esse projeto faz parte, né, é o projeto Papai Noel dos Correios, que já acontece há 35 anos em nível Brasil, e aqui em Patos de Minas não é diferente. Isso começou lá atrás com os funcionários mesmo dos Correios que recebiam a cartinha dessas crianças e começaram a apadrinhar, então abriu para a comunidade. Então hoje o nosso apelo, a gente veio até aqui para mostrar essas cartinhas, o nosso apelo é pedir que a população de fato apadrinhe. Vem escolher a sua cartinha, são várias, olha aqui, de 7 aninhos, e os Correios faz toda essa triagem, né, e depois faz a entrega desse presente para as crianças. Nesse ano de 2024, os Correios estão recebendo cartas de 3 colégios, escolas municipais, aqui de Patos de Minas, e também da zona rural, de Poços do Chumbo e também do distrito de Pilar. Então é muito bacana também porque as professoras aproveitam esse momento e acaba proporcionando também um momento lúdico para essas crianças. Além de trabalhar a escrita, eles também fazem desenhos, como a gente viu aqui. Aqui tem até uma camisa do Corinthians. Então tem esse momento, não só o momento de receber o presente, né, mas também de confeccionar a cartinha e ficar naquela esperança, aguardando o presente chegar em casa. E nós podemos observar que todas as cartinhas, elas têm um número. Os funcionários catalogam essas cartas, claro, para ter um controle. E o interessante, um cuidado que a direção dos Correios teve, é que os padrinhos não têm acesso a dados pessoais das crianças, bem como o endereço. Isso tudo fica a cargo dos Correios. Também, se você estiver passando em Patos de Minas, veio aqui no centro, quer apadrinhar, mas você vai para outra cidade, eu não consigo comprar o presente agora, vou comprar na minha cidade, não tem problema. Você pode ir nos Correios da sua cidade entregar a cartinha, né, com esse número aqui, por isso é tão importante esse número, e os Correios vai entregar também, que seja de outra cidade, pode ir para outra cidade e pode ter certeza que o presente vai chegar se a sua criança for aqui de Patos de Minas. Não está a fim de ir aos Correios? Também não tem problema. Tem um site oficial dos Correios, que é o Blog Noel, a edição vai colocar aqui na tela pra gente. Você pode escolher ali também no conforto do seu lar, pelo celular até mesmo, você pode escolher então a sua cartinha e apadrinhar e só trazer até os Correios, só vir então, né, para entregar o seu presente, não precisa vir 2 vezes. Tem jeito para tudo, só não pode ficar sem colaborar com essas crianças nesse Natal de 2024.
Olha só, a agência dos Correios, onde a Ana Paula estava, fica na rua José de Santana, ao lado do antigo fórum, e funciona de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. E os Correios informam que não entregam cartinhas em casa e nem bate as portas pedindo doações, viu? Se alguém fizer isso em nome da empresa, desconfie. Pode ser golpe, né? A única forma de colaborar com o projeto é indo pessoalmente até uma agência ou acessando o site oficial. Com uma rotina marcada por desafios, uma moradora do bairro Sebastião Amorim pede ajuda para internar a filha de 26 anos. Ela enfrenta a dependência química desde a adolescência. Uma mãe que trabalha como cuidadora e cria os 2 netos sozinha está desesperada por uma ajuda para internar a filha que enfrenta a dependência química desde a adolescência. Sem condições financeiras para buscar tratamento adequado, ela vive dias de angústia e preocupação. Eu e meu rapaz na luta todos os dias. E com esse problema com essa menina minha, porque ela já é usuária de droga já faz bastante tempo. Ela usa droga desde os 14 anos dela e até hoje agora tá agressiva, entendeu? Ela toca o terror em cima dos vizinhos, os vizinhos chamam a polícia, ela vai presa. A sugestão que eles tinham me dado era de chamar a polícia e mandar prender ela e ir lá fazer um BO contra ela. Mas eu acho, como mãe, pra mim não é fácil fazer isso, né? Então eu queria uma ajuda, uma clínica, alguma coisa para me internar ela. A jovem que começou a usar drogas aos 14 anos já foi internada em 2 clínicas de reabilitação, mas não permaneceu no tratamento. Recentemente, a situação tem piorado, trazendo transtornos para a família e a vizinhança. O comportamento descontrolado já resultou em problemas com a polícia, incluindo prisão. Ela já foi internada 2 vezes, mas ela não quis ficar. Sabe, ela ficou lá em Patrocínio 30 dias, mas ela não quis ficar. Como ela não quis ficar, eles liberou, porque não era particular, né? Eles não podiam prender ela lá, deixou ela liberada e veio embora. Todos os dias. Esse final de semana, então, você não tem noção. Ela foi até presa, por causa que a vizinha chamou a polícia, que ela desacatou a vizinha, xingou a vizinha. Eles levou ela presa, mas no outro dia estava na rua aí. Luciene pede ajuda da comunidade e das autoridades para conseguir a internação necessária e, assim, garantir um futuro mais seguro para a filha e os netos. Não, é difícil. É os filhos dela, sabe? Eu queria que internasse ela, sabe? Ou eles vão matar ela na rua, entendeu? Porque ela não tá falando coisa com coisa a mais. Ela não fala coisa com coisa a mais. De tão, assim, de tão... que o crack comeu o cérebro dela. Quem puder contribuir ou tiver informações sobre instituições que possam oferecer suporte, entre em contato com a Luciene pelo telefone celular 34 99103 3936. Se alguém puder me ajudar, estiver assistindo a gente, eu imploro em nome de Jesus, algum lugar para me levar minha filha. Porque do jeito que ela tá, qualquer hora, qualquer momento eu vou saber da notícia que alguém matou ela. Porque ela não tá falando coisa com coisa a mais, briga com os vizinhos, caça problema na rua pra toda banda. Entendeu? Eu queria que alguém me ajudasse. Daqui a pouco aqui no News, o Ministério Público do Trabalho obtém liminar na Justiça que obriga o Grupo Farroupilha a rever procedimentos de manutenção em aviões agrícolas depois de morte de piloto em 2020. E Prefeitura multa Concerbras em mais de 200 mil por falhas na coleta de lixo. O Ministério Público do Trabalho conseguiu uma liminar na Justiça que obriga o Grupo Econômico Farroupilha a rever procedimentos de manutenção em aeronaves agrícolas. O grupo foi denunciado pelo órgão depois da morte de um piloto de 39 anos. No dia 7 de fevereiro de 2020, o piloto Rodrigo Carlos Pereira, de 39 anos, realizava pulverização de uma lavoura quando o avião caiu em uma plantação de milho de fazenda em Coromandel, que pertence ao Grupo Farroupilha. O piloto morreu ao dar entrada em hospital de Coromandel. O Grupo Econômico Farroupilha foi denunciado ao Ministério Público do Trabalho depois que a causa apontada para o acidente teria sido negligência nos serviços de manutenção de aeronaves. A ação ainda está em curso, mas o Ministério Público do Trabalho obteve, na semana passada, liminar em ação civil pública que obriga o Grupo Farroupilha a implementar imediatamente, antes do julgamento final da ação, rotinas adequadas de manutenção nas máquinas e equipamentos utilizados na aviação agrícola.
A decisão obtida pelo órgão determina que as aeronaves deverão passar por inspeção regular para reparos, substituição ou remoção de qualquer item inoperante. O juiz do trabalho Sérgio Alexandre Rezende Nunes, que proferiu a liminar, classifica a conduta da empresa em relação à manutenção das aeronaves como de evidente risco para a integridade física dos pilotos da empresa e entende que o descumprimento das normas que disciplinam a manutenção dos aviões justifica a decisão em caráter de urgência. A Farroupilha também foi obrigada a anexar ao processo judicial os relatórios de inspeções obrigatórias da aeronave envolvida no acidente fatal de 2020, os relatórios das manutenções preventivas, corretivas e até mesmo a realizada no dia do acidente e a qualificação do mecânico que realizou essas ações, que deve ser comprovada por meio de documentos. A Concerbras foi multada em R$218 mil pela Prefeitura de Patos de Minas. A Concerbras venceu os 3 lotes do processo licitatório para serviços de limpeza, coleta de lixo e operação do aterro sanitário em Patos de Minas. O valor é de quase R$164,5 milhões de reais. A empresa disse que havia reforçado a compra de veículos e contratou mais de 300 profissionais para realizar os trabalhos. Caminhões, nós compramos mais 6 caminhões, né? Compramos 2 vans Sprint, vai vir mais ainda, né? E compramos 2 veículos pequenos, tudo 0 quilômetro, né? E nós vamos utilizar a mão de obra em torno de 350 pessoas nesse contrato, nos 3 lotes, né? A operação de aterro, a coleta e também na varrição e a capina. Em 16 de outubro, a empresa passou a realizar os serviços e, desde então, as reclamações se amontoam. Você pode ver aqui, ó, tiraram o lixo da lixeira ontem de manhã. Normalmente as coletas são segunda, quarta e sexta, certo? Até meio-dia era efetuado. Hoje está aí, ó, choveu, o cachorro rasgou o saquinho de lixo, entendeu? Com modos de mulher, com sangue já fedendo, entendeu? E se você der uma volta nos bairros, você vai ver aqui, ó, deu uma volta no quarteirão, vão te caminhar várias fotos, entendeu? Que eles fazem um monte aqui, ó, pega do vizinho de lá de cá e põe na porta da gente. Vocês estão vendo aí a situação que está as ruas aqui do bairro Alvorada, na Senhora de Fátima, e no Cramuru também está acontecendo esse tipo de coisa. Outra coisa, igual a gente coloca os lixos na rua, o que acontece? Os cachorros vêm, esparramam os lixos ficam tudo na rua, principalmente ali no bairro que eu moro aqui no Cramuru. Então assim, a gente que é morador, sai juntando os lixos, catando os lixos, juntando de novo, colocando nos lugares adequados, mas infelizmente está acontecendo que o caminhão de lixo não estão vindo. Uma semana depois de iniciar os serviços, a Concerbras reconheceu falhas e disse que o acúmulo de lixo em pontos da cidade era devido à implementação de novas equipes e adaptação dos profissionais. Quase um mês depois do começo dos serviços de limpeza e coleta de lixo em Patos de Minas, a empresa publicou na rede social que estava em fase de implantação contratual de colaboradores e adaptação de rotas e operações, e que problemas como atrasos na coleta estavam sendo corrigidos. Mas, diante a enxurrada de reclamações e descumprimento de obrigações contratuais, a Prefeitura de Patos de Minas aplicou uma multa de R$218 mil à Concerbras. De acordo com a Prefeitura, a empresa já havia sido notificada diversas vezes e teria 45 dias para adaptação, porém não cumpriu. Disse ainda que o município vai continuar fiscalizando e, caso os problemas não sejam resolvidos, novas sanções poderão ser aplicadas. A gente muda de assunto e fala de economia. Já deu para sentir no bolso como o preço da carne bovina tem pesado no orçamento mensal. E para os próximos meses não deve ter alívio ao consumidor. Após 1 ano e meio em queda, os preços das carnes voltaram a subir em setembro e outubro de 2024 no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, nos 12 meses encerrados em outubro, as carnes ficaram 8% mais caras, com destaque para cortes populares como patinho, acém e contrafilé. A gente teve um grande aumento na bovina, né? Como carne de segunda, como a de primeira, né? Hoje, carne de segunda está valendo quase um valor da de primeira. Né? Nós tínhamos a 100 que era R$19,90, R$21,99. Infelizmente, teve uma alta
muito grande, né? E não só no bovino, suíno, aves também. Mas o que está disparado mesmo é o bovino, né? Infelizmente, né? Então a gente não consegue repassar o preço que a gente deveria repassar, entendeu? O consumidor final. A gente vai repassando devagar, se você repassar de uma vez, você cobra com o seu cliente. Nesse segundo semestre nós tivemos um aumento, principalmente da carne bovina, né? Nós tivemos um aumento significativo. Os 4 fatores que ajudam a explicar a alta dos preços, segundo alguns economistas, são: o ciclo pecuário, que após 2 anos de muitos abates, começa a diminuir a oferta de bois no campo; o clima, que por causa do tempo seco e das queimadas, prejudicou a formação dos pastos; a exportação, levando em consideração que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo; e a renda, que é afetada pela queda do desemprego e a valorização do salário mínimo, estimulando assim a compra de carne. Nós conversamos também com alguns consumidores para saber o que eles acham sobre esse aumento e quais têm sido as medidas tomadas para diminuir o impacto. Vai maneirar um pouco, né? Tem que comprar menos, comprar mais verdura, fazer o quê? Depois que sobe as coisas, tem aumentado, tem aumentado. É lógico que o arrobo de boi está aumentando, então está aumentando 20%, 30% de uns 4 meses para cá. E essa mudança de comportamento dos consumidores vem ficando cada vez mais visível à medida que os preços vão aumentando. Mas independente dos valores, a carne continua sendo um ingrediente essencial na mesa dos brasileiros. Na questão até de quantidade, às vezes o cliente levava 2 quilos de uma carne de segunda, hoje ele meio quilo, 1 quilo, né? Então caiu mais na quantidade, mas não deixam de comprar. A procura mais é kit feijoada, né? Tem a questão da chuvinha, né? Então eles priorizam mais no mais barato. Então o pessoal não para de comprar, mas migram por essas outras carnes que... A seguir, o aplicativo deve facilitar acionamento do SAMU e bombeiros alertam para risco de movimentos de massas relacionados às chuvas. O IMA realiza em Patos de Minas um evento voltado para médicos veterinários de todo o estado com o objetivo de proteger a produção de suínos contra possíveis ameaças sanitárias. A abertura do evento aconteceu no auditório do Memorial do Milho. Dos assuntos mais importantes tratados no treinamento estão 2 doenças, a peste suína clássica e a peste suína africana. Cerca de 50 veterinários de várias cidades estiveram presentes. A Caroline veio do nordeste do país para aprender também, mas principalmente para ensinar. É que na região dela, só em 2024, foram registrados 13 casos de peste suína clássica. Lá no Piauí, nós estamos tendo casos de peste suína clássica, que é um dos temas aqui do encontro, né, do treinamento. Eu vim trazer meu conhecimento, minha experiência na atuação nos focos de PSC no Piauí e especificamente agora eu vim ajudar o IMA na montagem de kits para atendimento de doenças, né? Então a gente vai trabalhar na organização, no material para atendimento de doenças, porque eles têm que estar preparados no caso de alguma notificação, irem atender corretamente. A doença é causada por vírus e é altamente contagiosa, causando mortalidade dos animais e abortos em fêmeas gestantes. Tanto a peste suína clássica quanto a peste suína africana são doenças que têm um índice de mortalidade muito grande. A peste suína clássica é de 50% e a africana de 90%. Então, caso essa doença ocorra, provavelmente o plantel será dizimado mesmo. E o produtor terá prejuízos tanto pela morte com a doença, quanto pela depopulação, né, que é uma das medidas para conter o avanço para os outros produtores. Uma das coordenadoras do treinamento explica que a região de Patos de Minas é livre da doença, mas essa preparação é importante, pois, por ser uma enfermidade sem tratamento, a prevenção constante e a vigilância da doença são fundamentais. O estado de Minas Gerais é considerado zona livre de peste suína clássica desde 2001, com reconhecimento pelo Ministério da Agricultura e com reconhecimento internacional
internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal. Patos de Minas é uma região representativa de destaque na suinocultura mineira, então é importante, né, a prevenção tanto para o rebanho aqui de Patos de Minas, também quanto o rebanho mineiro e brasileiro. Nós trabalhamos com a prevenção, né, da entrada, que são as medidas de biosseguridade. Nós temos a higiene, as barreiras também, por exemplo, toda a suinocultura deve ser telada para impedir a entrada de animais acelvajados. Nós temos proteção contra a entrada de aves também, principalmente em criação de leitões, são as telas nos galpões também, higiene, desinfecção, entre lotes, sai um lote de animais, todo o galpão deve ser higienizado, para se tiver alguma coisa não persistir. O evento vai até o dia 28 de novembro e para contemplar a complexidade do tema, ele foi estruturado em 2 módulos, remoto e presencial. No dia 11 e dia 18, nós tivemos um preparatório online com uma base teórica para que eles chegassem aqui então no presencial já preparados para a execução da parte prática. Então hoje, por exemplo, eles vão estar fazendo oficinas, participando de oficinas. Amanhã eles vão estar em explorações de suínos e posteriormente eles vão estar realizando procedimentos de necrópsia na universidade. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas fez hoje um alerta sobre os riscos e cuidados durante as chuvas fortes desta época do ano. Foram repassadas dicas de prevenção a respeito das situações que envolvem a movimentação de massas e alagamento. O intenso período de chuvas causa possibilidade de alagamentos. Em Patos de Minas, o Corpo de Bombeiros se instala em pontos específicos para poder ajudar a população nesse sentido. Recentemente, nós tivemos o caso de uma pessoa que morreu em Uberlândia em razão de um alagamento. Porém, a situação de Uberlândia é diferente das situações que acontecem em Patos de Minas dos alagamentos. O capitão Cavalcante explica melhor o que deve ser feito em caso de estar na rua durante um alagamento. Principalmente em volta da Lagoa Grande e atrás do shopping de Patos de Minas. Então, algumas ações estão sendo desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros. Quando há um grande volume de chuva, nós lançamos nossas equipes nesses pontos críticos para estar acompanhando ali a questão do alagamento, né? Não deixar aí nenhum veículo adentrar quando tiver muito alagado. São dicas também, né? O pessoal evitar os pontos de alagamento. Choveu demais, passou, você viu que está alagado, não insista em passar com seu veículo, porque ele pode estar aspirando água, parar no meio do alagamento, aí vai dar trabalho para a gente tirar e pode colocar sua vida em risco. Agora, em Patos de Minas, nos pontos de alagamento de Patos, a gente pede a pessoa para não sair do veículo, deixa que o Corpo de Bombeiros vai até a pessoa e retira ela do veículo. Porque que acontece? Vias públicas têm bueiros. Quando há um alagamento, a tampa do bueiro pode estar se soltando e abrir o vão ali para a pessoa. Então, se a pessoa sair, como já aconteceu até morte em BH, dessa forma, a pessoa sai do carro, começa a caminhar e é sugada pelo bueiro. Conforme previsão, um período de fortes chuvas se aproxima e o Corpo de Bombeiros chama a atenção para a prevenção. Prevenção, por exemplo, relacionada a momentos de movimentação de massas, que podem ser, por exemplo, desabamento de encostas, e também a prevenção relacionada à limpeza de calhas e a prevenção em suas casas para que problemas maiores não aconteçam em relação às chuvas. Agora é a hora da prevenção. Todos temos que fazer a prevenção em nossas casas e na vizinhança. Então, locais onde que tem aí áreas de risco, o solo, ele absorve a água da chuva, mas chega um momento que ele vai ficar saturado. Então, aí que há o risco. Então, quando tiver grande volume de chuva, atentar para trincas no solo. Se tiver talude, encosta, se você morar perto desses locais, saia da sua casa se estiver chovendo muito, vá para um local seguro. E qualquer ocorrência de trinca em casas, alagamentos, né? Porque muitas casas têm um nível mais baixo do que da rua. Então, com grande volume de chuvas, a água acaba entrando e alagando a residência. Caso de alagamento, ligue 193. Se der para sair da residência, saia da sua residência e vai para um local seguro. Se você mora em costa, que não tenha, muda de arrimo, concretado, com concreto armado.
Qualquer volume de chuva a mais, saia da sua residência, vai para um local seguro, espere passar aquele volume pesado de chuva para depois retornar à sua residência. Em caso de qualquer avaria na sua residência, pode estar discando 193 ou 199, é o telefone da Defesa Civil aqui de Patos. A gente vai estar deslocando as equipes, tanto do Corpo de Bombeiros como a Defesa Civil, para estar fazendo a perícia aí do imóvel para ver se há risco de desabamento ou não. Um aplicativo gratuito que permite acionar o SAMU via internet deve facilitar o acesso ao atendimento médico em situações nas quais não seria possível ligar para o serviço de atendimento móvel de urgência. O diferencial desse aplicativo é que ele pode ser utilizado por meio da internet, seja pelo Wi-Fi, pelo 3, 4 e 5G. Ao meu lado está o Dr. Felipe Bontempo, médico aqui do SAMU. Doutor, esse aplicativo ele está disponível para qualquer celular, seja ele com aplicativo do meio de Android e também iOS. Sim, certo. Esse aplicativo foi desenvolvido para ver se facilita o nosso processo de atendimento aqui. Ele está disponível em Android, VoIP, todos os aplicativos padrões. Ele é para chamadas, para a gente conseguir chamar para as ocorrências aqui. Quando a gente não tem telefonia, quando o Wi-Fi está disponível, ele só precisa de Wi-Fi. Por exemplo, em algumas regiões que cai ou a Vivo ou a TIM, aí dá para chamar pelo aplicativo. Ele consegue mostrar a localização do onde que o solicitante está e consegue agilizar o nosso processo. Doutor, e ele é totalmente didático, ele é fácil de baixar e a partir de então a pessoa baixa, ele faz o acionamento. Qual é o passo a passo? Ele conversa já diretamente com um atendente do SAMU, é repassado para o médico, a localização chega a ser mais precisa? Isso. Muitas das vezes a gente perde tempo nessa localização. O paciente tenta informar onde que está, como é que está, e no aplicativo a gente já consegue ir precisamente no local que ele já está. Então, assim, a pessoa não precisa de perder tanto tempo informando o endereço numa situação de urgência e emergência, que pode ser crucial, talvez, para a vida do paciente. Então, esse aplicativo pode salvar muito tempo aí. Bom, como eu disse, esse aplicativo ele funciona por meio da internet, Wi-Fi, 3, 4 e 5G. Doutor, para a gente poder frisar, esse aplicativo ele está disponível para 33 municípios, Patos de Minas e mais 32. Isso. São todos os municípios que o consórcio opera, o CISRE Uno, e ele está disponível também, como você disse, em Apple Store, na Google Play, em todos os outros sites que a gente pode baixar os aplicativos. E tudo de forma gratuita? E tudo de forma gratuita. É 192 VoIP o nome do aplicativo. Então é uma forma mais fácil, mais prática de você poder acionar o serviço do SAMU também. E vale lembrar, doutor, que a linha 192 também segue à sua disposição. O RTV News está terminando. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela sua companhia. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Boa noite para você e até amanhã.